Amém? Nós queremos dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém? Nós queremos saudar todos os nossos amigos virtuais, em tempo real. Amém? Que estão espalhados pelo mundo todo, pelo planeta todo. Amém? Cada ser humano, cada criatura, cada mortal, cada vivente que Deus formou, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, nós queremos aqui abençoar, nós queremos aqui desejar uma boa noite, amém? Nós estamos agradecidos a Deus por estarmos respirando, amém? Nós estamos aqui na sexta-feira, no dia 20, ontem foi 24, ontem foi segunda, domingo 23, sábado 20, no dia 21 para 22, eu recebi da faculdade Gospel, né, o book. Ela me mandou para o meu e-mail, mapezoan@ig.com.br, e eu dei uma olhada rápido no sábado, na sexta-feira, estava com uma dor de cabeça terrível, né, porque é tanta coisa, né, pra gente ler, estudar, que aí a gente fica com os neurônios, os miolos, tem que dar uma parada, uma descansada. E eu fechei o computador e hoje eu estou aqui estudando, dando uma lida, né? Uma lida aqui no curso gratuito, né? Que eu recebi da Faculdade Gospel, que creio eu que é uma bênção de Deus. Amém? Curso internacional de teologia, né? Curso internacional de teologia em book gratuito. Faculdade Gospel está na minha caixa de entrada, no meu e-mail, no meu IG, no meu e-mail, na minha caixa de entrada. E eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz de estudar a Palavra de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado, né? Um desejo do meu coração, um desejo que foi realizado, né? Uma bênção que foi realizado por Deus de fazer este curso maravilhoso, né? Um curso abençoado de Deus. Eu fiz um curso em 2002 na Assembleia de Deus Tradicional, na qual eu sou congregada, eu participo, eu sou membra, e não concluí. Eu fiz um curso básico de teologia, inclusive ele é reconhecido também pelo Conselho Nacional de Teologia, um curso maravilhoso. Eu fiz, só que devido a algumas dificuldades espirituais que surgiram no meio dos caminhos, não deu para me concluir o curso. E aí eu não fiz, não porque porque existiam umas barreiras espirituais, como o inimigo das nossas almas. Ele persegue muito o estudante da Bíblia, a pessoa que estuda a Bíblia, o vocacionado, a pessoa que tem o chamado de Deus para examinar, para estudar a Palavra de Deus. Ela é uma pessoa que tem que enfrentar muitos desafios espirituais. Dentre eles, o inimigo, né? O inimigo que atrapalha, colocando barreiras, dificuldades, um monte de coisas. E aí eu não consegui concluir o curso. Faltava 2, 3, 4 livros, faltava pouquinho. E aí eu não consegui, a minha turma se formou, e eu fiquei triste, né? Eu fiquei muito triste pelo fato de eu ter começado com aquela turma, né? Nós já estávamos entrosados, nós já estávamos ali acostumados todas as quarta-feiras ali na igreja, no Tempo Central, né? E estávamos ali, uma bênção de Deus, uma bênção. Eu comecei o curso com muita motivação, entusiasmo, enfim, era tudo o que eu queria. Estudar a Palavra de Deus era o que eu mais desejava, é o que eu mais desejo, é conhecer este Deus.
conhecer as suas histórias, conhecer a sua história, conhecer a Bíblia, conhecer Deus, porque é Ele que é o autor da Bíblia, não é verdade? Então, eu fico feliz por esse curso internacional de teologia, que, repito, é uma bênção de Deus. Você que ouve esse vídeo, por acaso eu vou colocar nas minhas páginas, que tem um chamado de Deus, faça, estude a Bíblia, é uma necessidade. Há uma necessidade hoje nós estudarmos a palavra de Deus. É uma necessidade. Assim como nós temos necessidade de comer de manhã, o irmão que pregou no domingo lá na igreja, um irmão muito sábio de Deus, ele falou que assim como o nosso organismo tem necessidade do alimento, né, do café, do almoço, o nosso organismo espiritual tem também a necessidade do alimento espiritual, da palavra de Deus. Porque Jesus fala uma palavra dele que diz que não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem na terra, mas da palavra que sai da boca de Deus. Chegará um tempo em que o homem, o justo, viverá, porque não vai poder comprar e nem vender quem não tiver o número da besta, do governador, da pessoa que estiver governando no tempo da grande tribulação, do juízo final. E aí é a fé dele, é ele Deus. É a confiança dele com Deus, né? Então, é o sobrenatural de Deus na vida do homem, no mundo ímpio, no mundo que não tem fé. Nós sabemos que muitos vão morrer para ser salvos, muitos vai ter um grande despertamento na grande tribulação. A gente não vai pensar negativo. A Bíblia diz que terá sim, um anjo vai estar pregando na grande tribulação, os crentes não vão mais pregar. Nós, os evangélicos, não vamos mais estar aqui para pregar. Hoje, cabe a nós, os evangelistas, a nós, o povo de Deus, anunciar a palavra de salvação, a palavra de arrependimento. Mas quando Jesus levar a sua igreja, e aí dar-se-á início aí a grande tribulação de 3 anos e meio, né? São 7. Quem vai pregar são os judeus, né? Mas também o anjo vai pregar a palavra de Deus. Porque a igreja de Deus não vai estar mais aqui na terra. Vai ter um grande despertamento no mundo, mas com morte, com perseguição. Então, hoje, para nós, é um motivo de alegria. Você que tem computador na sua casa, você que tem aí acesso à internet, faça o curso por amor a Deus, que é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus. Né? Alguns países, né, onde o Seminário Internacional Gospel atua, né, são mais de 100 países em todo o mundo: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, enfim. É a palavra de Deus se cumprindo, né? Nós estamos aqui os formandos, né? Então, uma bênção de Deus, a bênção do Senhor. Eu peço ajuda, eu peço que a igreja, eu peço que o Seminário Gospel, eu peço que todas as igrejas que veem por acaso esse vídeo venham nos ajudar em oração, para que nós começamos a iniciar esse curso e nós terminamos e tenhamos o maior proveito de aprender mais e mais a palavra do Senhor para transmitir da maneira como ela é. Amém? Da maneira como ela é. Que a responsabilidade é muito grande, né? Usando hoje as tecnologias, que vai passar, mas nós devemos usar essas ferramentas para propagar a palavra de Deus
Então eu estou muito alegre com o meu Deus e peço ajuda, peço a oração das irmãs, dos irmãos, dos pastores, dos evangelistas, dos doutores, dos bispos, dos mestres, que Deus constituiu, apóstolos, mestres, Deus constituiu aí pastores. Eu creio que Deus constituiu pastora porque está escrito lá em Gênesis que a filha de Jacó, Raquel não, a filha de Labão, desculpa, filha de Labão, que era sobrinha de Rebeca, que quando o Jacó fugiu da presença do seu irmão, queria matá-lo, foi lá para a casa de Labão, seu tio, que era irmão da sua mãe, a pedido da sua mãe, até que a ira do seu irmão abaixasse. Deus disse, Rebeca, vai-te embora, passa um tempo lá na casa do meu irmão, até que o teu irmão fique aí, porque ele quer te pegar porque tu tomou a benção dele, ele está muito irado, ele não vai te cegar enquanto ele não te pegar. Vai-te embora, fica lá um tempo, faz a tua vida para lá, e quando acalmar a tempestade aqui, tu volta. E foi isso que aconteceu. Chegando lá, ele teve um encontro maravilhoso com Deus, ele viu os anjos de Deus, né? Ele viu os anjos do Senhor. Tudo isso eu vou estudar aqui, que eu já dei uma olhada rápida com meu marido sobre angiologia, né? Todos esses temas maravilhosos eu vou estudar. E ali segue-se que o Jacó viu a escada, né? Jacó viu a escada e viu os anjos subindo e descendo. E ali ele teve uma visão maravilhosa do Deus de Abraão, do Deus do seu pai, de Isaac, em que faz uma promessa com ele, começando ali a vida. Ele estava começando a vida dele, ele estava iniciando a vida dele, ele saiu da presença do Isaac e da Rebeca com 40 anos de idade. Ele era irmão gêmeos de Saul. E ele fugiu por uma necessidade, porque não tinha como eles habitarem juntos, porque o seu irmão estava com um espírito muito irado. E ali dá-se início a sua carreira, a sua vida com Deus, aonde Deus o abençoou, ele fez um voto com Deus, e ali começa toda a história linda, maravilhosa de Jacó, e aonde ele encontra a sua futura esposa, né, Raquel, que veio dar ali água ou descanso para aqueles animais, e ali eles se encontram, se beijam, etc. E ali surge a história da pastora, porque ela tomava, a pastora, o que é pastor? Pastor é a pessoa que toma conta de gente. Tem o pastor que toma conta de animais, não é verdade? Pastor que toma conta, que pega o alimento, o pasto, para dar de comer às ovelhas. Não tem mistério nenhum. Ele pega o pasto e dá. Então o pastor pega. Qual é o pasto hoje? O pasto, para nós, o mundo, os mortais, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual que o mundo precisa. O mundo precisa desse alimento. O pastor é a pessoa que Deus escolheu, que tem que saber a palavra de Deus, profundo, conhecer o Deus da Bíblia. Para quê? Para ele alimentar o povo de Deus. Para ele alimentar o povo de Deus. Porque senão o povo de Deus morre. Morre de quê? De fome da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, não é eu, que haverá um dia, lá em Joel, que o mundo vai ter fome e sede. Não de comida, não de arroz, de feijão, de água, não. Essa comida aí que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Mas da comida espiritual, porque a palavra de Deus, ela é o quê? É uma comida espiritual. Quando a gente não come ela, a gente está morto, o nosso espírito morre. Porque não conhece a Deus, não conhece a história de Deus, não sabe quem é Deus. Morre, está morto. O espírito está morto. Então, e só Jesus, a palavra de Deus é que... Por que o crente que não come a palavra de Deus? Ele é uma pessoa seca, ele não tem o que transmitir. Ele não tem porque ele está vazio. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. O Espírito Santo é que faz com que a gente tenha esse amor pela palavra de Deus, esse zelo.
E nós somos vaso de Deus. E nós, para sermos vaso, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para transbordar. Transbordar. Não é verdade? Transbordar. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da palavra de Deus, para transbordar. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente fica muito perto do céu. O céu fica palpável. A gente sente Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente contempla a glória de Deus. É uma coisa palpável, é só você e Deus, é uma experiência entre você e Deus. Amém? Então, é muito maravilhoso. Eu estou, assim, muito maravilhada com Deus, pela essa graça. E muito, muito mesmo, porque eu amo a Deus, e Deus, eu sei que Ele me ama. Eu sei que Deus me ama, Deus ama todos os seres humanos. Deus ama, só que Ele tem afinidade com certas pessoas. João, Jesus amava os 12 apóstolos. Jesus amava aqueles 12. Os 12 foram escolhidos por Deus, por Jesus, pelo Pai de Jesus, para ajudar Jesus numa grande obra na terra, numa grande missão. Mas tinha os mais chegados. Dentre os 12, que era Pedro, era João e o outro eu não me lembro. Sei que eram os 3 mais chegados, tinham mais amor, mais intimidade, tiveram as experiências com Deus, viram Moisés lá na transfiguração, né? E o apóstolo João é o que mais, assim, um dia que Judas, Jesus revelou para os seus 12, os seus 11, no caso, que Judas ia traí-lo, o Pedro disse para João, pergunta para ele quem vai ser o traidor, etc. Pergunta, porque... E João perguntou de Jesus. Jesus não falou quem era, mas Jesus disse, é aquele que eu der um bocado de pão molhado. Então, o apóstolo João, a gente observa dentro da Bíblia que ele era o discípulo, ele era o apóstolo assim mais... todos amavam a Jesus, todos amavam, mas o apóstolo João, a gente observa que ele tinha assim, uma intimidade muito... Ele tem, né? Porque ele está lá no céu. Todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram fiéis a Deus, todos foram fiéis a Deus, todos amaram a Deus, deixaram um legado, deixaram aí um exemplo para nós, e é isso. Gostaríamos de agradecer a Deus, né? Agradecer ao Senhor Jesus e pedir de Deus que nos ajude, nos auxilie, nos abençoe, nos ilumine, para que nós terminemos a nossa carreira, né? Como o apóstolo Paulo falou, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agora o que só me resta é a coroa. Ele escreve isso lá nas suas epístolas de Timóteo, quando Deus já tinha falado, já tinha mostrado para ele que ele ia partir para a eternidade. Tanto que ele escreve que a partida dele e ele estava dando instruções para Timóteo, que era o seu discípulo amado, que ele ensinou, que ele, enfim, ficou no lugar dele para cuidar do povo de Deus, das igrejas. E ele diz que a coroa não estava só preparada para ele, mas para todo mundo que ama a vinda de Cristo. A gente ama a vinda de Cristo, e o que a gente deseja é que quando Cristo voltar na nuvem, porque ele voltará numa nuvem, voando. E se nós não tivermos partido,
se nós não tivermos ido ainda, nós possamos estar no lugar onde Ele quer que a gente esteja. O lugar onde Jesus quer que a gente esteja é nos pés dele, lendo, estudando a sua palavra. Esse é o melhor lugar para nós. Estudando a palavra de Deus, conhecendo o Deus da Bíblia, né? Amando o Deus da Bíblia, adorando o Deus da Bíblia, e chegará o dia das nossas recompensas. Amém? Chegará o dia das nossas recompensas. Tudo que nós fazemos aqui, nós cremos em Deus que nós vamos ser recompensados. Amém? Por tudo que a gente faz, até um copo d'água. O Deus da Bíblia é muito detalhista. Ele é muito detalhista. A gente observa que ele é muito detalhista. Até pelo um copo d'água ele vai recompensar as pessoas. Não é verdade? Então nós só temos que agradecer ao Senhor, que Deus levante mais obreiros para a sua seara, que Deus toque nos corações desses jovens, né? Nós estamos passando por um momento difícil, mas tem a promessa de Deus, né? Nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas graças a Deus que em meio a essa turbulência toda, Deus tem os seus, nos quatro cantos da terra, amém? E esse fogo, essa chama, ela não pode apagar. Ela não pode, porque foi o próprio Deus que acendeu. E quando Deus acende uma fogueira, um fogo em nossos corações, não tem ninguém que possa apagar, amém? Ninguém. Pelo contrário, ela tem que... É o fogo do Espírito Santo, amém? Cabe a nós, só nós amarmos o Senhor nosso Deus, agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, amém? E eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para todo sempre, amém?